1. Introdução. Na América, a organização de sociedades mais complexas não ocorreu ao mesmo tempo que no Oriente Próximo ou na Europa. Aliás, os processos históricos não são nunca os mesmos em todas as sociedades. O próprio continente americano mostra evidências dessa afirmação. Na América, durante séculos, conviveram, e ainda convivem, inúmeros povos com realidades históricas bem distintas, povos nômades de cultura primitiva, como muitas tribos norte-americanas, os esquimós, Alasca, os Yanomamis e os Chavantes, Brasil, que viviam, alguns ainda vivem, basicamente da caça e da coleta, os tupis-guaranis, América do Sul, os pueblos, América do Norte, e os aruaques, América Central, sedentários e agrícolas, e, finalmente, os povos de culturas mais complexas, maias, incas e astecas. Desenvolvimento. Os astecas. Origens. A influência dos olmecas entre os astecas também foi muito grande, sobretudo porque eles viveram, em tempos diferentes, basicamente na mesma região. Após a hegemonia olmeca, a região sofreu várias invasões de povos vindos da América do Norte. Os primeiros povoadores procedentes do norte, da região de Naua, família linguística do Nahuatl, construíram, entre 500 e 600 DC, baseados nas tradições olmecas, uma grande cidade, Teotihuacan, com gigantescas pirâmides homenageando o Sol, a Lua e seu deus maior, Quetzalcóatl. Nesse centro urbano desenvolveu-se uma sociedade sobre a qual, infelizmente, temos poucas informações. Os toltecas, uma das tribos nauas do norte, chegaram à América Central entre 850 e 900 DC, e talvez tenham se submetido aos sacerdotes de Teotihuacan, pois deram continuidade à construção e manutenção dessa grande cidade. Em razão do gigantismo de suas construções, muitos povos consideravam que ela havia sido construída por gigantes, antes da chegada dos homens à região. Eles organizaram um forte estado e uma rica 2. Civilização, que, após disputas internas, guerras externas e invasões, chegou ao fim em 1194 DC. O povo mexica, mais conhecido como Azteca, é originário da região de Aztlán, daí a palavra Azteca, no sul da América do Norte. Ele se estabeleceu no Planalto Mexicano, especificamente nas ilhas do Lago Texcoco, junto com outros povos, após uma longa marcha, em 1168 DC. No ano de 1325 eles começaram a construção de sua cidade, Tenochtitlan, que no século XV seria uma das maiores cidades do mundo. Organização política. A formação do Império Azteca. A formação do Império Azteca baseou-se na aliança de três grandes cidades, Texcoco, Tlacopan e a capital, Tenochtitlan, estendendo seu poder por toda a região. As relações políticas que se estabeleceram entre elas e as regiões que controlavam ainda não são muito claras. Contudo, pode-se afirmar que não era uma estrutura rigorosamente centralizada, como ocorreria entre os incas. Na Confederação Azteca conviviam inúmeras comunidades com idiomas, costumes e culturas diferentes, zapotecas, mixtecas, totonacas, etc. A unidade entre elas dava-se em torno de aspectos religiosos e, principalmente, através da centralização militar dos aztecas e da arrecadação dos impostos em Tenochtitlan. As diversas províncias da região que, além dos tributos, elas deveriam fornecer contingentes militares e submeter-se aos tribunais da capital. O Império Azteca atingiu seu apogeu entre 1440 e 1520, quando foi inteiramente destruído pelos colonizadores espanhóis liderados por Cortés. Após diversas incursões colonizadoras em agosto de 1521 o Império Azteca foi inteiramente conquistado. Diversas razões o levaram à derrota azteca. A primeira propriamente militar, a guerra, para os aztecas, tinha como objetivo a dominação político-militar, para os espanhóis a guerra era de conquista e extermínio. Além disso as estratégias militares e, principalmente, o armamento bélico dos colonizadores eram bem mais avançados. Outro motivo importante foi a proliferação de várias doenças e epidemias entre os aztecas, a mais forte foi a varíola.
Um fato adicional que contribuiu muito para a derrota asteca foi a aliança estabelecida entre alguns povos da região, tlaxcaltecas, totonecas, etc., e os espanhóis. A intenção imediata desses povos era derrotar a hegemonia dos astecas na região, e os espanhóis eram fortes aliados para alcançar esse objetivo. Todavia, eles não puderam prever o que lhes aconteceria após a derrota asteca, com a consolidação da colonização europeia. 3. Economia. A sustentação da economia do império estava baseada justamente no pagamento dos tributos em mercadorias. A não destruição das cidades submetidas e a manutenção relativa do poder local incluíam-se nessa lógica de arrecadação dos tributos, que variavam muito. Estima-se que, no final do império, Tenochtitlan recebia toneladas de milho, feijão, cacau, pimenta seca, centenas de litros de mel, milhares de fardos de algodão, manufaturados têxteis, cerâmicas, armas, além de animais, aves, perfumes, papel, etc. A produção agrícola estava baseada essencialmente nos cereais, sobretudo no milho que, na verdade, foi a base da alimentação das civilizações pré-colombianas. É bem provável que essas sociedades não teriam se desenvolvido sem o milho, pois ele as sustentava e possibilitava o crescimento de suas populações. A posse das terras tinha uma característica muito interessante: o Estado asteca era proprietário de todas as terras e as distribuía aos templos, cidades e bairros, calpuli. Já nas cidades e bairros, a exploração da terra tinha um caráter coletivo. Todo adulto tinha direito de cultivar um pedaço de terra para sobreviver e o dever de trabalho lá. Na fase final do Império, essa relação foi se modificando, pois sacerdotes, comerciantes e chefes militares se desobrigaram de trabalhar na terra, criando uma forma de diferenciação social. Sociedade. Pode ser uma sociedade fundada em aspectos religiosos e na guerra. Aqueles que detinham mais poder eram os sacerdotes, seguidos dos chefes militares e dos altos funcionários do Império. Os altos funcionários militares e do Estado recebiam a denominação tecutli, dignitário, eram escolhidos pelo soberano e tinham uma série de privilégios, não pagavam impostos e viviam em grandes residências. Logo abaixo estavam os calpulec, espécies de administradores dos bairros, calpuli. Inicialmente eles eram escolhidos pelos habitantes dos bairros, mas com o tempo passaram a ser indicados pelo soberano. O comércio externo era realizado por poderosas corporações de comerciantes, os postecas. O comércio de luxo entre as cidades era monopolizado por eles. Em razão do rápido enriquecimento desse setor da sociedade, ele foi ganhando gradativamente poder e distinção. A maioria dos artesãos trabalhava vinculada a algum senhor, tecutli, e muitos mantinham oficinas em palácios e templos. O imposto era pago em artigos de sua especialidade e não eram obrigados ao trabalho coletivo. A maior parte da população estava entre os Maceuali, que eram homens livres com direito a cultivar um pedaço de terra para sua sobrevivência, embora devessem obrigações como o pagamento de impostos. 4. Em mercadorias, a maior fonte de arrecadação, prestar o serviço militar e o trabalho coletivo, construir, conservar e limpar estradas, pontes e templos. Os Tlatlacottin formavam os estratos social mais baixo, composto geralmente por prisioneiros de guerra, condenados, desterrados. Em troca de casa, comida e trabalho, eles se vinculavam a um amo. Isso não significava que eram escravos, pois podiam tornar-se livres e possuir bens. Religião e cultura. Os astecas eram considerados o povo mais religioso da região. Sua religião era essencialmente astral, isto é, baseada nos astros, e foram absorvendo deuses e ritos das mais importantes Huitzilopochtli, que representava o sol do meio-dia. Os mitos e ritos astecas eram muito ricos e variados, e relacionavam-se com a natureza. Os cultos mais importantes sempre envolviam o sol. Eram muito comuns rituais com sacrifícios humanos. A guerra, portanto, era uma grande fornecedora de prisioneiros para os sacrifícios.
Geralmente toda a energia da comunidade estava canalizada para as atividades ritualísticas, realizadas com uma série de encenações e procedimentos minuciosos. As atividades artísticas dos astecas foram muito influenciadas pelas tradições olmecas e toltecas. A escultura em jade e as grandes construções são exemplos claros dessas influências. A arquitetura estava ligada à vida religiosa, a forma mais frequentemente utilizada era a pirâmide com escadarias, culminando em um santuário no topo. Os afrescos coloridos e as pinturas murais também tinham destaque entre as artes astecas. O escriba ostentava o título de pintor, pois os hieróglifos eram acompanhados por uma série de quadros cuidadosamente desenhados. A música e a poesia estavam intimamente ligadas. Quase sempre acompanhadas por instrumentos, danças e encenações, as músicas tinham caráter religioso. Infelizmente, a violência da colonização espanhola acabou destruindo grande parte dessa rica produção. Os maias. Origens. Antes que os maias se radicassem em algumas regiões da América Central, existiam aí povos originários, como os otomis e otoncas. Vindos da América do Norte, após décadas vagando pela América Central, os maias estabeleceram-se no Yucatán e áreas próximas, por volta de 900 a.C. 5. Produção do milho e a influência dos olmecas forram um mito importante para o seu desenvolvimento. A área ocupada pelos maias pode ser dividida em duas regiões. A das terras altas, área abrangida hoje por El Salvador e Guatemala, estava voltada para o Pacífico e, apesar de possuir boas condições naturais, não teve muita importância para a construção da civilização maia. É comum dividir-se o processo de construção da civilização maia em uma primeira fase, 317 a 987, e uma segunda fase, 987, 1697. A primeira fase teria se iniciado em 317 d.C. Essa data, na realidade, tem como referência o mais antigo objeto maia encontrado até hoje. Sabe-se que essa civilização já existia antes de 317, mas não se dispõe ainda de informações precisas a respeito desse período. Sociedade. A sociedade começou a desenvolver-se, com destaque para três cidades, Chichén Itzá, Mayapán e Uxmal. Em 1004 foi criada a Confederação Maia, que reuniu essas três grandes cidades. Dezenas de cidades e povoados são criados ao longo dos 200 anos seguintes, expandindo seu poder político na região. Após o período de união, entre os séculos X e XI, as cidades da Confederação entram em confronto, sendo Mayapán a vitoriosa. A hegemonia política dessa cidade foi sustentada por uma forte base guerreira. Inúmeras revoltas explodem na região, e em 1441 Mayapán é incendiada. As grandes cidades são abandonadas por causa das guerras. As lutas internas, as catástrofes naturais, terremotos, epidemias, etc., as guerras externas e principalmente, o declínio da agricultura levaram a sociedade maia à decadência. Quando os europeus chegaram à região, 1559, os sinais de enfraquecimento dos maias eram evidentes, tornando a conquista mais fácil. Em 1697, a última cidade maia, Ayazal, é conquistada e destruída pelos colonizadores. Cada cidade tinha um chefe supremo, Alachuinque, e o cargo era hereditário. Os camponeses e artesãos compunham a maioria da população, mas Eualubi, eram obrigados a pagar os tributos, a trabalhar nas grandes obras e moravam nos bairros mais distantes dos centros. Os escravos, geralmente por conquista, serviam ao senhor, mas não trabalhavam na produção. Religião. A sociedade maia tinha um caráter fortemente religioso. A religião dava legitimidade ao poder, que era exercido basicamente por algumas famílias. O Alcan, Senhor da Serpente, é o supremo sacerdote. Ele indica os outros sacerdotes, rege as cerimônias, recebe tributos e decide sobre as coisas do Estado. Existiam também sacerdotes com funções específicas. 6. Como os adivinhos, os encarregados dos sacrifícios humanos, os escribas,
etc. A organização do Estado. Os maias não chegaram a organizar um forte e poderoso Estado centralizado. Na realidade, as cidades maias importantes controlavam as aldeias e terras próximas. Não havia nenhum poder ou instituição que as unificasse. Elas tinham autonomia econômica e política, e geralmente eram governadas por famílias. Houve períodos em que a unidade foi estabelecida entre algumas cidades, como durante a Confederação Maia. E, no entanto, a regra era a independência e a luta entre cidades por novas terras, tributos, matérias-primas, etc. Economia. A economia dos maias baseava-se na agricultura. A tecnologia empregada nas atividades agrícolas era bastante primitiva. Contudo, eles conseguiam uma extraordinária produtividade, principalmente do milho. É justamente em virtude dessa produção do milho, gerando excedentes, que um grande contingente de mão de obra podia ser liberado das atividades agrícolas para a construção de templos, pirâmides, reservatórios de água, etc. As terras pouco férteis da região obrigavam os maias a realizar um rodízio, que geralmente mantinham a terra boa durante 8 a 10 anos. Após esse período era necessário procurar novas terras, cada vez mais distantes das aldeias e cidades. O esgotamento das terras, as distâncias cada vez maiores entre elas e as cidades e o aumento da população encerram a civilização maia uma dura realidade. A fome, um dos fatores que a levaram à decadência. Cultura. Os conhecimentos de astronomia dos maias eram realmente avançados, e seus observatórios, bem equipados. Eles podiam prever eclipses e elaboraram um calendário de 365 dias. Para o desenvolvimento da astronomia, a matemática era um elemento fundamental, daí terem acumulado conhecimento nessa área. A atividade médica e a farmacêutica também eram bastante desenvolvidas, o que foi reconhecido até pelos colonizadores. As peças teatrais, os poemas, as crônicas, as canções, tinham uma função literário-religiosa bem evidente. 7. Mas a arquitetura e a engenharia representam as áreas do conhecimento mais desenvolvidas pelos maias. Seus grandes centros religiosos, as pirâmides, as cidades com edifícios de vários andares, os canais de irrigação e os reservatórios de água maravilham os conquistadores europeus. Os Incas. Origens. O povo incaico é originário de uma região entre o lago Titicaca e a cidade de Cusco, no Peru. A partir daí os Incas expandiram-se por uma área que abrangia desde o sul da Colômbia, passando pelo Equador, Peru, Bolívia e norte da Argentina, até o sul do Chile. Esse império chegou a reunir cerca de 15 milhões de pessoas, de povos com línguas, costumes e culturas diferentes. Antes da construção do Império Incaico viviam nessa região povos com culturas e formações sociais avançadas, que se costuma denominar pré-incaicos. Eles estavam distribuídos por toda a costa leste do continente sul-americano, nas serras e no altiplano andino. Os Xavi viviam nas serras peruanas, os Manabi, no litoral do Equador, os Chimo, no norte do Peru, e havia ainda os Chinchas, Mochicas, Nazca, e outros. Talvez grande demonstração do desenvolvimento desses povos pré-incaicos seja Tiahuanaco. Tratava-se de um grande centro cerimonial. Hoje suas ruínas estão a cerca de 100 quilômetros de La Paz, capital da Bolívia, que recebia periodicamente milhares de pessoas por ano. Estima-se que essa civilização, que parece ter sido influenciada pelos Chavin, estabeleceu-se na região por volta do século X d.C. A organização política. O Império Inca absorveu as diversas culturas das civilizações pré-existentes, colocando-as a serviço da expansão e manutenção do Império. A vitória sobre os Chancas, em 1438 d.C., liderada pelo Inca Yupanqui, marcou o início da formação do Império. Ele ocupou quase todo o Peru, chegando até a fronteira do Equador. Seus sucessores expandiram o Império para o altiplano boliviano, norte da Argentina, Chile, Topinca e Equador, até o sul da Colômbia, Viana Capac, 1493, 1528. A expansão foi interrompida em razão da disputa entre dois irmãos, filhos de Huayana, Vascar,
que centralizou seu império em Cusco, e Atahualpa, sediado em Quito. A rivalidade entre os irmãos levou ao império a uma verdadeira guerra civil, enfraquecendo o sobrescrito. A vitória de Atahualpa não lhe trouxe vantagens, pois, junto dela, chegaram os colonizadores, liderados por Pizarro, que destruíram todo o Império Inca. 8. Para controlar seu império, o Estado Inca mantinha um constante censo populacional. Um instrumento fundamental para o censo era o quipu, uma espécie de elaborada calculadora manual feita de cordões coloridos e nós. Quem realizava o levantamento e a leitura eram os funcionários chamados de quipucamaicos. Esse imenso Império Inca, controlado de perto pelo Estado, precisou de uma infraestrutura que permitisse a circulação de funcionários, mensageiros, impostos, populações, exércitos, etc. Para que isso ocorresse, foi construída uma incrível rede de pontes e caminhos lajeados. Ao longo desses caminhos havia os tambos, pequenas construções que continham alimentos e água, servindo de alojamento para os viajantes. Sociedade. O Estado Inca era imperial, capaz de controlar rigidamente tudo que ocorria em sua vasta extensão territorial. O chefe desse estado era o Inca, um imperador com poderes sagrados hereditários, reverenciado por todos. Ao lado do Inca havia uma rede de sacerdotes, escolhidos por ele entre a nobreza. Para manter o império íntegro, criou-se uma complexa burocracia administrativa e militar. Os cargos administrativos eram distribuídos entre membros da nobreza e acabaram adquirindo hereditariedade. O caráter guerreiro do império privilegiava formação e educação militar. Como os burocratas, essa camada privilegiada era mantida graças aos tributos arrecadados pelo Estado. Os camponeses, chamados de lactaruna, em troca do direito de trabalho nos ailus, eram obrigados a cultivar as terras do Inca e dos curacas e a pagar os impostos em mercadorias. Além disso, o Estado os obrigava a trabalhar nas obras públicas, como as pirâmides, caminhos, pontes, canais de irrigação e terraços. Havia também os artesãos especializados, considerados artistas, pintores, escultores, ceramistas, tapeceiros, ourives, etc., e os curandeiros e feiticeiros, cirurgiões, farmacêuticos, conhecedores de plantas medicinais, etc. Os Yanaconas, originários da sublevação da cidade de Yanaco, eram escravos. Às vezes algum povo conquistado também se tornava escravo. Eles não trabalhavam na produção, e suas funções eram eminentemente domésticas. Economia. A base da economia inca estava no Zailo, espécie de comunidade agrária. Todas as terras do império pertenciam ao Inca, logo, ao Estado. Através da 9. Vasta rede de funcionários, essas terras eram doadas aos camponeses para a sua sobrevivência. Os membros de cada ailo deveriam, em troca, trabalhar nas terras do Estado e dos funcionários, nas obras públicas e pagar impostos. A base da produção agrícola era o milho, seguido pela batata, tomate, abóbora, amendoim, etc. Nas áreas mais altas e com dificuldades de obtenção de água, o milho tinha de ser plantado nos terraços feitos nas encostas das serras com canais de irrigação. A domesticação de lhamas, vicunhas e alpacas foi importante para o fornecimento de lã, couro e transporte. Os cachorros do mato e porcos tinham importância secundária. O comércio era muito precário e restringia-se basicamente aos bens de luxo destinados à corte. Religião. Havia uma rede de sacerdotes, escolhidos entre a nobreza. Suas funções variavam desde a manutenção dos templos, realização de sacrifícios, adivinhações, curas milagrosas, até feitiçarias e oráculos. A grande maioria dos cultos e cerimônias religiosas dos incas era em homenagem ao sol. Os sacerdotes também tinham a função de ensinar e divulgar, junto com historiadores oficiais, os mitos, lendas e histórias sobre o Inca. É interessante notar que existia uma religião para a nobreza e outra divulgada entre a população mais pobre. Cultura. Lembrando que já foi dito, o Estado Inca utilizou-se das inúmeras conquistas das civilizações pré-incaicas para controlar e manter seu império. Eles faziam o uso abancado da matemática, conheciam inclusive o zero,
Conheciam muito bem a astronomia, pois o Sol representava o deus mais importante, podendo prever eclipses e fazer calendários. Usavam pesos e medidas padronizados. Os trabalhos dos incas na manufatura do ouro, da prata e do cobre maravilharam os espanhóis. Além disso, produziam cerâmica, tecidos coloridos, esculturas e pinturas. Talvez as maiores produções incaicas estejam relacionadas com a arquitetura e a engenharia. Por meio delas foi possível construir pirâmides, palácios, pontes e caminhos, cidades como Cusco e Machu Picchu, que reuniam milhares de pessoas e mantinham uma rica ordem urbanística. E os famosos terraços irrigados nas serras e montanhas para a produção agrícola. 10. Conclusão. Concluímos então que quando Colombo chegou à América, em 1492, encontrou o continente habitado há muito tempo por várias civilizações e povos. Os povos pré-colombianos apresentavam diferentes estágios de desenvolvimento cultural e material, classificados em sociedades de coletores-caçadores e sociedades agrárias. Dentro desse segundo grupo, 3 culturas merecem maior destaque: os maias, os astecas e os incas. Alcançaram notáveis conhecimentos de astronomia e matemática, além de dominar técnicas complexas de construção, metalurgia e cerâmica. Desenvolveram técnicas diferentes de agricultura. Enquanto o fim da cultura maia é até hoje um mistério, sabemos que os povos astecas e incas decaíram perante a conquista espanhola. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual, por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I. Dos direitos do autor. Capítulo IV. Das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução d. de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. 1. Introdução. Na América, a organização de sociedades mais complexas não ocorreu ao mesmo tempo que no Oriente Próximo ou na Europa. Aliás, os processos históricos não são nunca os mesmos em todas as sociedades. O próprio continente americano mostra evidências dessa afirmação. Na América, durante séculos, conviveram, e ainda convivem, inúmeros povos com realidades históricas bem distintas, povos nômades de cultura primitiva, como muitas tribos norte-americanas, os esquimós, Alasca, os Yanomamis e os Chavantes, Brasil, que viviam, alguns ainda vivem, basicamente da caça e da coleta, os tupis guaranis, América do Sul, os pueblos, América do Norte, e os aruaques, América Central, sedentários e agrícolas, e, finalmente, os povos de culturas mais complexas, maias, incas e astecas. Desenvolvimento. Os astecas. Origens. A influência dos olmecas entre os astecas também foi muito grande, sobretudo porque eles viveram, em tempos diferentes, basicamente na mesma região. Após a hegemonia olmeca, a região sofreu várias invasões de povos vindos da América do Norte. Os primeiros povoadores procedentes do norte, da região de Naua, família linguística do Nahuatl, construíram, entre 500 e 600 DC, baseados nas tradições olmecas, uma grande cidade, Teotihuacan, com gigantescas pirâmides homenageando o Sol, a Lua e seu deus maior, Quetzalcóatl. Nesse centro urbano desenvolveu-se uma sociedade sobre a qual, infelizmente, temos poucas informações. Os toltecas, uma das tribos nauas do norte, chegaram à América Central entre 850 e 900 DC, e talvez tenham se submetido aos sacerdotes de Teotihuacan, pois deram continuidade à construção e manutenção dessa grande cidade.
Em razão do gigantismo de suas construções, muitos povos consideravam que ela havia sido construída por gigantes, antes da chegada dos homens à região. Eles organizaram um forte estado e uma rica 2. Civilização, que, após disputas internas, guerras externas e invasões, chegou ao fim em 1194 DC. O povo mexica, mais conhecido como Azteca, é originário da região de Aztlán, daí a palavra Azteca, no sul da América do Norte. Ele se estabeleceu no Planalto Mexicano, especificamente nas ilhas do Lago Texcoco, junto com outros povos, após uma longa marcha, em 1168 DC. No ano de 1325 eles começaram a construção de sua cidade, Tenochtitlan, que no século XV seria uma das maiores cidades do mundo. Organização política. A formação do Império Azteca. A formação do Império Azteca baseou-se na aliança de três grandes cidades, Texcoco, Tlacopan e a capital, Tenochtitlan, estendendo seu poder por toda a região. As relações políticas que se estabeleceram entre elas e as regiões que controlavam ainda não são muito claras. Contudo, pode-se afirmar que não era uma estrutura rigorosamente centralizada, como ocorreria entre os Incas. Na Confederação Azteca conviviam inúmeras comunidades com idiomas, costumes e culturas diferentes, zapotecas, mixtecas, totonacas, etc. A unidade entre elas dava-se em torno de aspectos religiosos e, principalmente, através da centralização militar dos aztecas e da arrecadação dos impostos em Tenochtitlan. As diversas províncias da região que, além dos tributos, elas deveriam fornecer contingentes militares e submeter-se aos tribunais da capital. O Império Azteca atingiu seu apogeu entre 1440 e 1520, quando foi inteiramente destruído pelos colonizadores espanhóis liderados por Cortés. Após diversas incursões colonizadoras em agosto de 1521 o Império Azteca foi inteiramente conquistado. Diversas razões o levaram à derrota azteca. A primeira propriamente militar, a guerra, para os aztecas, tinha como objetivo a dominação político-militar, para os espanhóis a guerra era de conquista e extermínio. Além disso, as estratégias militares e, principalmente, o armamento bélico dos colonizadores eram bem mais avançados. Outro motivo importante foi a proliferação de várias doenças e epidemias entre os aztecas, a mais forte foi a varíola. Um fato adicional que contribuiu muito para a derrota azteca foi a aliança estabelecida entre alguns povos da região, tlaxcaltecas, totonecas, etc., e os espanhóis. A intenção imediata desses povos era derrotar a hegemonia dos aztecas na região, e os espanhóis eram fortes aliados para alcançar esse objetivo. Todavia, eles não puderam prever o que lhes aconteceria após a derrota azteca, com a consolidação da colonização europeia. 3. Economia. A sustentação da economia do Império estava baseada justamente no pagamento dos tributos em mercadorias. A não destruição das cidades submetidas e a manutenção relativa do poder local incluíam-se nessa lógica de arrecadação dos tributos, que variavam muito. Estima-se que, no final do Império, Tenochtitlan recebia toneladas de milho, feijão, cacau, pimenta seca, centenas de litros de mel, milhares de fardos de algodão, manufaturados têxteis, cerâmicas, armas, além de animais, aves, perfumes, papel, etc. A produção agrícola estava baseada essencialmente nos cereais, sobretudo no milho que, na verdade, foi a base da alimentação das civilizações pré-colombianas. É bem provável que essas sociedades não teriam se desenvolvido sem o milho, pois ele as sustentava e possibilitava o crescimento de suas populações. A posse das terras tinha uma característica muito interessante: o Estado azteca era proprietário de todas as terras e as distribuía aos templos, cidades e bairros, calpuli. Já nas cidades e bairros, a exploração da terra tinha um caráter coletivo. Todo adulto tinha direito de cultivar um pedaço de terra para sobreviver e o dever de trabalho lá. Na fase final do Império, essa relação foi se modificando, pois sacerdotes, comerciantes e chefes militares se desobrigaram de trabalhar na terra, criando uma forma de diferenciação social. Sociedade
pode ser uma sociedade fundada em aspectos religiosos e na guerra. Aqueles que detinham mais poder eram os sacerdotes, seguidos dos chefes militares e dos altos funcionários do império. Os altos funcionários militares e do Estado recebiam a denominação Tekutli, dignitário, eram escolhidos pelo soberano e tinham uma série de privilégios, não pagavam impostos e viviam em grandes residências. Logo abaixo estavam os Kaupulek, espécies de administradores dos bairros, Kaupuli. Inicialmente eles eram escolhidos pelos habitantes dos bairros, mas com o tempo passaram a ser indicados pelo soberano. O comércio externo era realizado por poderosas corporações de comerciantes, os postecas. O comércio de luxo entre as cidades era monopolizado por eles. Em razão do rápido enriquecimento desse setor da sociedade, ele foi ganhando gradativamente poder e distinção. A maioria dos artesãos trabalhava vinculada a algum senhor, Tekutli, e muitos mantinham oficinas em palácios e templos. O imposto era pago em artigos de sua especialidade e não eram obrigados ao trabalho coletivo. A maior parte da população estava entre os Maceuali, que eram homens livres com direito a cultivar um pedaço de terra para sua sobrevivência, embora devessem obrigações como o pagamento de impostos. 4. Em mercadorias, a maior fonte de arrecadação, prestar o serviço militar e o trabalho coletivo, construir, conservar e limpar estradas, pontes e templos. Os Tlatlacot formavam os estratos social mais baixo, composto geralmente por prisioneiros de guerra, condenados, desterrados. Em troca de casa, comida e trabalho, eles se vinculavam a um amo. Isso não significava que eram escravos, pois podiam tornar-se livres e possuir bens. Religião e cultura. Os astecas eram considerados o povo mais religioso da região. Sua religião era essencialmente astral, isto é, baseada nos astros, e foram absorvendo deuses e ritos das mais importantes Huitzilopochtli, que representava o sol do meio-dia. Os mitos e ritos astecas eram muito ricos e variados, e relacionavam-se com a natureza. Os cultos mais importantes sempre envolviam o sol. Eram muito comuns rituais com sacrifícios humanos. A guerra, portanto, era uma grande fornecedora de prisioneiros para os sacrifícios. Geralmente toda a energia da comunidade estava canalizada para as atividades ritualísticas, realizadas com uma série de encenações e procedimentos minuciosos. As atividades artísticas dos astecas foram muito influenciadas pelas tradições olmecas e toltecas. A escultura em jade e as grandes construções são exemplos claros dessas influências. A arquitetura estava ligada à vida religiosa, a forma mais frequentemente utilizada era a pirâmide com escadarias, culminando em um santuário no topo. Os afrescos coloridos e as pinturas murais também tinham destaque entre as artes astecas. O escriba ostentava o título de pintor, pois os hieróglifos eram acompanhados por uma série de quadros cuidadosamente desenhados. A música e a poesia estavam intimamente ligadas. Quase sempre acompanhadas por instrumentos, danças e encenações, as músicas tinham caráter religioso. Infelizmente, a violência da colonização espanhola acabou destruindo grande parte dessa rica produção. Os maias. Origens. Antes que os maias se radicassem em algumas regiões da América Central, existiam aí povos originários, como os otomis e otoncas. Vindos da América do Norte, após décadas vagando pela América Central, os maias estabeleceram-se no Yucatán e áreas próximas, por volta de 900 a.C. 5. Produção do milho e a influência dos olmecas formam um mito importante para o seu desenvolvimento. A área ocupada pelos maias pode ser dividida em duas regiões. A das terras altas, área abrangida hoje por El Salvador e Guatemala, estava voltada para o Pacífico e, apesar de possuir boas condições naturais, não teve muita importância para a construção da civilização maia. É comum dividir-se o processo de construção da civilização maia em uma primeira fase, 317 a 987, e uma segunda fase, 987, 1697. A primeira fase teria se iniciado em 317 DC.
Essa data, na realidade, tem como referência o mais antigo objeto maia encontrado até hoje. Sabe-se que essa civilização já existia antes de 317, mas não se dispõe ainda de informações precisas a respeito desse período. Sociedade. A sociedade começou a desenvolver-se, com destaque para 3 cidades, Chichen Itzá, Mayapã e Uxmal. Em 1004 foi criada a Confederação Maia, que reuniu essas 3 grandes cidades. Dezenas de cidades e povoados são criados ao longo dos 200 anos seguintes, expandindo seu poder político na região. Após o período de união, entre os séculos X e XI, as cidades da Confederação entram em confronto, sendo Mayapã a vitoriosa. A hegemonia política dessa cidade foi sustentada por uma forte base guerreira. Inúmeras revoltas explodem na região, e em 1441 Mayapã é incendiada. As grandes cidades são abandonadas por causa das guerras. As lutas internas, as catástrofes naturais, terremotos, epidemias, etc., as guerras externas e principalmente, o declínio da agricultura levaram a sociedade maia à decadência. Quando os europeus chegaram à região, 1559, os sinais de enfraquecimento dos maias eram evidentes, tornando a conquista mais fácil. Em 1697, a última cidade maia, Tayazal, é conquistada e destruída pelos colonizadores. Cada cidade tinha um chefe supremo, Alachuinque, e o cargo era hereditário. Os camponeses e artesãos compunham a maioria da população, mas Eualubi, eram obrigados a pagar os tributos, a trabalhar nas grandes obras e moravam nos bairros mais distantes dos centros. Os escravos, geralmente por conquista, serviam a um senhor, mas não trabalhavam na produção. Religião. A sociedade maia tinha um caráter fortemente religioso. A religião dava legitimidade ao poder, que era exercido basicamente por algumas famílias. O Alcan, Senhor da Serpente, é o supremo sacerdote. Ele indica os outros sacerdotes, rege as cerimônias, recebe tributos e decide sobre as coisas do Estado. Existiam também sacerdotes com funções específicas. 6. Como os adivinhos, os encarregados dos sacrifícios humanos, os escribas, etc. A organização do Estado. Os maias não chegaram a organizar um forte e poderoso Estado centralizado. Na realidade, as cidades maias importantes controlavam as aldeias e terras próximas. Não havia nenhum poder ou instituição que as unificasse. Elas tinham autonomia econômica e política, e geralmente eram governadas por famílias. Houve períodos em que a unidade foi estabelecida entre algumas cidades, como durante a Confederação Maia. E, no entanto, a regra era a independência e a luta entre cidades por novas terras, tributos, matérias-primas, etc. Economia. A economia dos maias baseava-se na agricultura. A tecnologia empregada nas atividades agrícolas era bastante primitiva. Contudo, eles conseguiam uma extraordinária produtividade, principalmente do milho. É justamente em virtude dessa produção do milho, gerando excedentes, que um grande contingente de mão de obra podia ser liberado das atividades agrícolas para a construção de templos, pirâmides, reservatórios de água, etc. As terras pouco férteis da região obrigavam os maias a realizar um rodízio, que geralmente mantinham a terra boa durante 8 a 10 anos. Após esse período era necessário procurar novas terras, cada vez mais distantes das aldeias e cidades. O esgotamento das terras, as distâncias cada vez maiores entre elas e as cidades e o aumento da população encerram a civilização maia uma dura realidade. A fome, um dos fatores que a levaram à decadência. Cultura. Os conhecimentos de astronomia dos maias eram realmente avançados, e seus observatórios, bem equipados. Eles podiam prever eclipses e elaboraram um calendário de 365 dias. Para o desenvolvimento da astronomia, a matemática era um elemento fundamental, daí terem acumulado conhecimento nessa área. A atividade médica e a farmacêutica também eram bastante desenvolvidas, o que foi reconhecido até pelos colonizadores.